social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Fala, massa atleticana, torcida alvinegra. Fala, nação americana, torcida do Coelhão Sinistro. Eu, Lucas Xavier, estou aqui para fazer a retrospectiva do Galo. E eu do América, contando aí tudo que aconteceu nesse ano. Vamos lá, vamos começar pelo Galo. O Atlético que teve uma temporada de 2019 para esquecer. Uma temporada em que ficou tudo desarrumado dentro da cidade do Galo, dentro do clube de Vespasiano. Falta de comprometimento, jogadores desinteressados, péssimas contratações, essa tal de austeridade financeira que o nosso presidente Sérgio Sete Câmara fala não foi tão bem cumprida assim, entre aspas, né? Porque para contratar um jogador que chama Lucas Hernandes, um lateral que eles falaram que ia ser bom, para compor elenco, 12 milhões, para compor elenco tem muito. Por isso que o Fábio Santos é titular até hoje, atuando pessimamente do jeito que vem atuando, igual atuou nessa temporada de 2019. Mas vamos lá, o Atlético que começou o campeonato mineiro jogando com um time reserva praticamente, misto em alguns jogos e reserva do reserva em outros. Reserva. Mas se destacou, fez não digamos um bom campeonato mineiro, mas fez um campeonato mineiro razoável, onde até o Alejandro, que subiu da base, garoto da base, foi artilheiro do campeonato mineiro. Mas o campeonato mineiro foi usado como treinamento para esse elenco do Atlético, que visava a primeira fase, a pré-Libertadores, no início da temporada, que começou voando. Ricardo Oliveira parecia uma máquina, parecia que ia mandar super bem durante essa temporada de 2019. 3 gols em cada jogo, 2 gols no outro, gol de falta, arrancada, dribles fantásticos, jogadas maravilhosas, gols maravilhosos, tudo a mil maravilhas. O Atlético passou pela pré-Libertadores e chegou à fase de grupos. Na fase de grupos, na Libertadores, a gente sabe que foi aquele papelão, aquele campeonato pífio que o Atlético fez na Libertadores, jogadores sem mostrar interesse, treinador, na época que era o Leverkusen, desorientado, um treinador não sabia o que estava fazendo, não tinha ações sobre o comando do Atlético. Ele não tinha comando, ele não tinha ordem, ele não conseguia pôr ordem na casa. E acabou saindo, né? E o Atlético continuou no Campeonato Mineiro e chegou à final contra o Cruzeiro e perdeu a final. Na final do Campeonato Mineiro, quem assumiu o clube foi Rodrigo Santana. O treinador Rodrigo Santana, que pegou essa bomba e teve que levar o Atlético por aí em diante em boa parte da temporada. Fomos indo nessa temporada e chegou a Copa do Brasil. O Atlético eliminado na primeira fase de grupos da Libertadores. Na fase de grupos, uma campanha horrível, com praticamente uma vitória só. E foi e chegamos à Copa do Brasil. Copa do Brasil, que o Atlético começou bem e pegou o Cruzeiro. Teve o Cruzeiro logo ali nas fases semifinais ali da competição. O primeiro jogo, horrível. E a competição, a Copa do Brasil, o Atlético pegou o Cruzeiro logo depois que vinha de uma boa fase no Campeonato Brasileiro. O Atlético tinha vencido todos os jogos antes da parada para Copa América. E o Atlético venceu Vasco fora de casa, Ceará fora de casa, venceu bons jogos, bastante jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Chegou a ser líder do campeonato, do Campeonato Brasileiro. Fomos para a parada para a Copa América, voltamos, aí teve o jogo contra o Cruzeiro. Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro
No primeiro jogo, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Galo. Jogo que o Atlético não entrou em campo, horrível taticamente. Jogadores parecem que estavam desinteressados com a partida. Jogo da volta, o Atlético foi e venceu 2-0, mas não foi suficiente para levar a equipe à classificação. Jogo que foi aqui no Independência. Aí chegou a fase da Copa Sul-Americana. O Atlético que eliminou o Unión La Calera do Chile na primeira disputa depois na Sul-Americana. O time que empatou o primeiro jogo em 0-0 e em Belo Horizonte venceu. Depois pegou o Botafogo e fez uma grande partida contra o Botafogo, vitória lá no Rio de Janeiro e aqui em Belo Horizonte. Depois pegou um time colombiano, que eu não me lembro o nome agora, me desculpem. E pegou esse time colombiano e venceu aqui na Independência e lá na Colômbia. Aí chegou o jogo contra o Colón da Argentina. Esse jogo contra o Colón, o Atlético jogou até bem no início dos 15 primeiros minutos no jogo contra o Colón lá na Argentina. Mas fez o gol, o Atlético abriu o placar com o Ceará, que eu me lembro bem, e depois o Colón virou 2-1 no segundo tempo. Fomos para Belo Horizonte precisando do resultado do jogo de volta no Mineirão. Mais de 45 mil pessoas no Mineirão, o atleticano enchendo o Mineirão. O Atlético foi para cima e venceu o jogo. Começou vencendo por 2-0. Só que o Colón foi lá e fez um gol. E esse um gol levou a partida para o pênalti, sendo que repetiu o placar do jogo de ida. De novo, Atlético 2, Colón 1. Fomos para os pênaltis, o Atlético bateu bem até os pênaltis, até chegar no Casares e o Casares errar. O Casares perdeu o pênalti, o Atlético foi eliminado na semifinal, não foi para a final da Copa Sul-Americana. E fomos para o Brasileiro. Aí quando retornamos ao Brasileiro foi aquele festival, aquela patifaria toda que a gente viu, aquela palhaçada, pontos perdidos, falta de interesse, treinador Rodrigo Santana foi mandado embora, aí veio o Wagner Mancini, que foi contratado como um tampão para resolver um problema, um treinador que mal sabe o que faz, horrível, e ao mesmo tempo não conseguiu comandar o time do Atlético. Conseguiu as vitórias ali, um empate ali, uma derrota ali, mas que conseguiu livrar o Atlético do rebaixamento. Foi o suficiente para livrar o Atlético do rebaixamento e levar o Atlético para a Sul-Americana do ano que vem, de 2020. Aí foi o ano encerrado, uma temporada horrível, que é para se pensar muito em planejamento, em contratações. Tapa-buraco. Tapa-buraco não dá, como diz o Iago aí. Com o treinador tapa-buraco não dá. E a informação que agora que a gente recebeu, que a gente viu, é que Jorge Sampaoli não vai mais vir para o Atlético. Não vem mais para o Atlético. Acordo não foi fechado. O Atlético descartou completamente a vinda do treinador argentino para o Galo. A informação é que o Atlético não chega a um acordo com o Sampaoli. Proposta muito distantes. Né? O treinador pediu muito alto, o Atlético exigiu demais, o Atlético ofereceu uma boa grana para ele, que é uma boa grana, mas para ele não era do jeito que ele queria, ele se entendeu assim, não fechou com o Atlético. Essas são meus retrospectivos do ano de 2019 e esperamos que o ano seguinte seja melhor para o Atlético, melhor para o futebol mineiro, que esse ano foi lamentável. Futebol mineiro, como o Atlético, como o Cruzeiro, que a gente sabe que foi rebaixado, e o América, que não conseguiu subir, que também começou muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos lá, muito obrigado, Massa Atleticana, Feliz Natal para a Massa Atleticana, fiquem com Deus, e agora eu vou deixar a retrospectiva do América com o Iago. Vai lá, Iago. Então, vamos lá, falar desse ano aí do Coelhão, né? O Coelhão que começou o Campeonato Mineiro com aquelas contratações, né?
Neto Berola, aquele jogador Júnior Viçosa, Paulão, após aquela queda lá de 2018, né? Catastrófico, horrível jogo com o Fluminense, né? Que o América acabou caindo, mas não foi só aquele jogo lá, naquele rebaixamento, né? Na maior chance da história, né? Chegou ao 10º lugar e acabou caindo no final daquele campeonato, mas o América fazendo contratações aí que prometia, né, ser um bom time para a Série B, né? E muitos torcedores do América falando que o time desse ano montado e podia ser bem melhor do que o ano passado, né? E o América começou o Campeonato Mineiro ali até bem, ganhou dos times do interior, teve uma goleada com o Tupi lá 5-0, né? Todo mundo feliz e tal, né? Fez alguns jogos bons com o Atlético Cruzeiro ali, né? Que é a pressão 3-2 ali com o Atlético no Mineirão, que foi um jogo disputadíssimo, empatou com o Cruzeiro ali no primeiro turno do Campeonato Mineiro, né? E chegou o Campeonato Mineiro ali na semifinal, né? E perdeu para o Cruzeiro, né? Fez um 3-2 aqui no Independência, depois foi lá no Mineirão, perdeu de 3-0 ali, e ali foi se preparar para o Campeonato Brasileiro, né? Com o técnico Givanildo Oliveira, que foi, assim, eu considero meio com erro ali ter renovado ali, acho que o planejamento veio lá de trás, né? Mas os jogadores ali começou a fazer corpo mole no início da Série B, né? Aquela coisa toda, e depois do Campeonato Mineiro tivemos a Copa do Brasil, empatamos com o São Raimundo de Roraima, 0-0, né? O estádio São Raimundo sem banco até para comissão técnica, cadeira de plástico para comissão técnica ali. E depois nós passamos de fase, porque a gente tinha vantagem, né, do melhor time, e passamos de fase ali, pegamos o Juventude. O Juventude, a gente perdeu aquele jogo horrivelmente lá no Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, e depois fomos ali para o início da Série B, com o Givanildo, aquela coisa toda, depois de ter sido eliminado no Mineiro, né? Lamentavelmente aquela partida contra o Cruzeiro, que foi no Mineirão, nós perdemos de 3-0, eu estava lá, foi um gol do Felipe Azevedo, acho que anulado. E aí, né, fomos para o Brasileiro da Série B. Começamos contra o Operário. Perdemos de 1-0 contra o Operário. Fizemos aquela campanha horrível no início do campeonato. Ficamos 12 jogos em último. Todo mundo, ai, o que vai acontecer? Né? E tivemos a parada da Copa. Tivemos até uma esperança com o técnico Maurício Barbieri, né? Na parada da Copa, o time treinou, venceu o Atlético Cruzeiro em jogos treinos, mas tomamos ali de 4-0 para o Figueirense, que jogo horroroso no Independência, e todo mundo achando que era o fim, mas chegou ali o técnico Felipe Conceição, e o time foi ganhando força, foi vencendo, foi ganhando essas partidas, saindo ali da zona de rebaixamento, e foi arrumando o time, ajeitando o time, e foi saindo ali da zona de rebaixamento até o jogo contra o Vitória, que o América saiu de vez da zona de rebaixamento, né? Aquela coisa, ganhava, voltava, os outros resultados não ajudavam. E quando saiu da zona de rebaixamento, embalou e conseguiu essa sequência aí até chegar quase ao acesso, né?
E o catástroso jogo contra o São Bento, que mais de 20 mil americanos no estádio, um festival de camisa do América, aquela coisa toda, né? O América venceu os 4 jogos dos últimos 5 jogos no campeonato, jogou sem o Ricardo Silva no jogo contra o São Bento aí e acabou perdendo o acesso. Eu acho que o Ricardo Silva fez falta naquele jogo, muito. E o ano de 2019 foi isso, de uma quase queda para um quase acesso, né? Eu acho que tem que ser muito mudado aí as coisas no América, né? Se o clube quer crescer, tem que pensar um pouco maior. Sempre falei isso nos vídeos. Mas foi um ano assim que se salvou, né? Por causa de erros de diretoria lá atrás. Mas acabou sendo uma salva, né? Que se quase não acesso aí, né? Que ano que vem nós vamos ter a companhia aí do Cruzeiro na Série B. Segue. E é isso aí, fica de lição para esse ano, a diretoria se planejar melhor, fazer um ano melhor e mudar a mentalidade do clube se quisermos realmente crescer, né, firmar uma Série A com objetivo futuro, né? E ainda bem que o clube se salvou aí, né? Porque poderia ter sido até pior. Mas isso aí, esse foi o ano do América, fica a reflexão. É isso aí, galera. Feliz Natal, né? Feliz Natal para toda a nação americana e para todo mundo que segue a gente aí, que tem acompanhado, gostado do nosso trabalho. E um bom Réveillon também para todos. E o canal que já está chegando a quase 1.000 inscritos, estão com 925, 26 inscritos, eu acho, por aí. Então agradecendo a galera que acompanha a gente e siga a gente nas redes sociais. A gente esqueceu, né? Nas redes sociais. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, ative o sininho, e se inscreve no inscrito. E também entre nas nossas redes sociais, como a gente falou, o Facebook, Twitter e o Instagram oficial do canal Boleiros FC, o Instagram Boleiros FC BH. Então, muito obrigado a todos. Tem mais uma? O América contratou o Ale, que estava no Cuiabá, né? Jogador. E fez o parceria com o Banco Semear. Vamos ver como é que fica aí pro ano que vem. Vamos semear boas esperanças. Vamos semear as esperanças. Vamos semear pro ano que vem. O Galo também tá precisando semear. Cruzeiro semear, América semear. Vamos colher e vamos plantar. Vamos plantar e vamos colher, né? É invertido. Mas isso aí. Valeu, galera. Abraço. Valeu, até a próxima. Bom fim de ano pra todos. Até o ano que vem. Até o ano que vem aí, galera. Tchau. Fui. Tchau. Fala, Márcio Atleticano. Tchau. Alô, nação americana. Valeu. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino